tive que ficar com ela no hospital acompanhando, né? Porque ela ficou na UTI neonatal. Ela nasceu com 910 gramas, ela nasceu de 28 semanas. Hoje é uma princesa, né? Sua Hoje cara. ela tem 10 ou 2 anos. Ela nasceu com 910 gramas, muito pequenininha e perde, né? Porque nasce inchadinha e Sim. depois desincha. Ela ficou com 810 gramas. Então, todo aquele processo de alimentar, de, de desenvolvimento que é muito, muito lento. Tem que ter muita paciência. E durante esse processo, eu recebi alta da UTI, consegui me recuperar, me reerguer, né? Os médicos me deram alta quando eu já estava bem. E quando eles me viram levantar da cama e caminhar, todos aplaudiram e ficaram. Ninguém explica, não tem como explicar. É Mas o forte. tempo todo, Deus sempre colocando os anjos lá para me acompanhar. Tipo, chegava a enfermeira, chegava a psicóloga e falava: esperei com paciência no Senhor, ele inclinou os ouvidos para mim, ouviu o meu clamor. Tenha calma, esperem no Senhor, que vai dar tudo certo. E os médicos me falando que a minha filha estava bem, só que eu, naquela insegurança de que eles estavam me falando que ela estava bem só para me confortar. Eu nem acreditava que de fato a minha filha estivesse bem, né? Eu ficava só imaginando que ele estava falando só para me acalmar, porque eu também não conseguia ver o meu esposo, né? Ele não conseguia entrar na UTI, porque todas as vezes, né, a minha mãe também, o instinto de mãe muito preocupada, ela sempre entrava para saber como eu estava, ela chegava primeiro que o meu esposo e sempre entrava para saber como eu estava e eu não conseguia ver ele. E ela me falava: tá tudo bem, o Davi já registrou ela, ela tá se recuperando e tudo mais, só que só ele podia ver ela, né, na UTI neonatal. Então a gente não teve nenhum tipo de contato enquanto eu estava na UTI. Vi minha mãe e vi o meu pai, que para mim também foi muito bom, que ajudou na minha recuperação. Só que eu ficava muito preocupada com minha mãe, porque quando ela chegava, ela só sabia chorar. Não Ela tinha outra ficava reação, né? ela ficava tão ansiosa que ela chorava muito, assim, por me ver naquela situação. E as pessoas de fora, né? Muita gente orou por mim, o pessoal da empresa que eu trabalhava, amigos da igreja, muita gente mesmo orou. E para muitas pessoas também eu não iria sobreviver, porque eu também perdi a minha avó, por parte de mãe, ela morreu também por conta disso, né? Morreu no parto com a mesma doença. Minha mãe também já passou por esse processo de perder 2 filhos com a mesma doença. Então, E mãe é assim, mãe, né? A dor da mãe vai. eu acho que é um caso também que é de família, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Cada corpo reage de uma forma. Mas eu já tinha esse histórico, né, na família dessa doença da eclâmpsia, né? Então, foi um processo. Ficar sem ver o meu esposo, que para mim era o meu conforto, que a gente, né, viveu juntos, né, durante 5 anos, né, antes de ter a minha filha, a gente veio ter a nossa filha depois de 5 anos de relacionamento. Hoje a gente está com 7 anos juntos. Então, só a gente sabia o que a gente estava passando, de como a gente estava passando. E como a gente convive muito juntos, além de ser marido e mulher, a gente somos muitos amigos, a gente compartilhava tudo, tudo, tudo sobre as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas que estão de fora não entendem o nosso processo e acaba se entrando, então Julga, tem que julga, muito opinar. julgamento, muita opinião do Tem muitos. contrário, e que de certa forma atrapalhou muito a nossa vida, né? Nosso processo, mas conseguimos superar. Enfim, recebi a alta, saí da UTI, me recuperei. Os médicos sempre aplicando medicação para me secar, para me ajudar a tirar o líquido. Tive que furar a minha vulva porque ficou totalmente edemasiada. Fiquei muito inchada, não conseguia fechar as pernas, não conseguia andar. Então, a médica chegava e furava assim, todinha com a agulha para sair o Sofrimento, né? líquido. Muito sofrimento, foi muito sofrimento, assim. E nesse processo, foi só eu e Deus e mais ninguém. Tem muitos momentos na vida que a gente tem que passar que é só você e Deus e mais Sim. ninguém. Por mais que às vezes a gente busque conforto em desabafar com alguém, né, de pedir Às uma, vezes é uma escolha errada, né, que a de gente pedir, faz. exatamente, às vezes de pedir um conselho, uma orientação, ninguém vai poder
te ajudar de fato. Às vezes pode lhe dar um conselho que amenize um pouco a sua dor. Mas tem processos que você tem que passar, que é só você e Deus e mais ninguém. Então, nesse processo, durante que eu passei no hospital com a Maitê, foi só eu mesmo. Não tem aquele versículo que fala que a maternidade, ela vem para salvar, né? Sim. A maternidade, literalmente, ela veio para me salvar, porque... É clichê, mas não é clichê, é a realidade. ela veio para me salvar, porque eu passei por todo esse processo, mas que Deus... Foi um processo de experiência, de conexão com Deus, de conexão comigo mesma, de aprender a ser mais segura, de aprender principalmente a me amar, que antes da gente amar qualquer pessoa, a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Então, esse processo que eu passei... Essa reflexão você pode passar pro pessoal de esse casa, processo que eu passei me deixou muito mais forte, me deixou muito mais experiente, né, mais segura de mim mesma, fazendo com que eu me ame mais, que me valorize mais. Então, é muito importante a gente se valorizar em primeiro lugar. Porque, enfim, aí depois que recebi, passei novamente por a dor, né, ainda de permanecer sozinha, porque não podia ficar com outra pessoa, só podia ficar eu como acompanhante dela. Então, solicitei uma vaga, né, na casa de apoio lá de Petrolina. Muito difícil, porque eles não querem ceder a vaga para as mães da região que moram em Petrolina. Eles preferem dar oportunidade para as mães de fora, né, porque ainda assim um hospital abrange as cidades circunvizinhas ali, os interiores. Então, eles querem dar oportunidade, mas eu falei, não vou embora, não tenho condição de ficar vindo e voltando todo dia para o hospital, eu preciso de uma vaga aqui. Mas Deus foi lá e me concedeu essa vaga. Então, eu pude compartilhar minha história também com outras mães. O processo ia ficando cada vez mais difícil, porque muitas mãezinhas acabavam, infelizmente, perdendo seus filhos. Então, a gente sempre tinha o hábito de se reunir, né, todas as mães da casa de apoio, e fazer oração, ler a palavra, cantar louvores. Mas que quando uma perdia um filho, aí sim era que era sofrido. Teve momentos que eu implorei, Senhor, já está na época de eu sair daqui, porque o meu psicológico não aguenta mais, porque eu estava ali testemunhando sobre o que aconteceu, né, com a minha vida, que Deus me restaurou, né, curou a minha saúde, porque literalmente foi Deus. Os médicos falaram que eu ia viver dependente do remédio de pressão a vida inteira, porque a minha pressão ia ter sempre essa alteração, só que não precisou, né? Deus realmente me curou do problema de pressão. Não sou dependente de nenhum tipo de remédio, graças a Deus, porque eu também não gostaria. Quando meu esposo viu a bula, ele nem tinha o hábito de ler bula de remédio, mas quando ele leu a bula, na bula falava que o remédio da pressão, ele altera muito na visão, então era o que também estava me prejudicando. Então, eu pedi para Deus realmente me curar para que eu não precisasse tomar nenhum tipo de remédio, porque quando a gente se apega muito aos remédios, a gente acaba prejudicando outras partes da nossa saúde, né, do nosso corpo. Então, Deus me restaurou literalmente. Hoje eu não vivo dependendo de remédio, nem gosto de tomar remédio. Até quando eu estou gripada, eu me apego aos sucos, às vitaminas,